E aí, beleza? Lendo a palavra bíblica do livro de Jó, veremos o capítulo 34. Senhor e Deus, muito obrigado pelo teu amor, favor e poder, pelas lições que o Senhor nos ensina sempre. Muito obrigado porque o Senhor está conosco e nos dá a tua infinita misericórdia todos os dias. Te amamos, eu e minha casa serviremos ao Senhor, a começar de mim, Senhor. Amém. Bem, temos no capítulo 34, 37 versículos, e diz, do versículo 1 em diante: Disse mais Eliú: Ouve, ó sábios, as minhas razões, vós instruídos, inclinai os ouvidos para mim, porque o ouvido prova as palavras como o paladar a comida. O que é direito, escolhamos para nós, conheçamos entre nós o que é bom, porque Jó disse: sou justo, e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito, sou tido por mentiroso. A minha ferida é incurável, sem que haja pecado em mim. Que homem há como Jó, que bebe a zombaria como água, e anda em companhia dos que praticam a iniquidade, e caminha com homens perversos? Pois disse: de nada aproveita o homem o comprazer-se em Deus. Pelo que vós, homens sensatos, escutai-me, longe de Deus o praticar, ele a perversidade, do Todo-Poderoso o cometer injustiça, pois retribui ao homem segundo as suas obras, e faz a cada um toque segundo o seu caminho. Na verdade, Deus não procede maliciosamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Quem lhe entregou o governo da terra? Quem lhe confiou o universo? Se Deus pensasse apenas em si mesmo e para si recolhesse o seu espírito e o seu sopro, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria para o pó. Se, pois, há em ti entendimento, ouve isso, inclina os ouvidos ao som das minhas palavras. Acaso governaria o que aborrece o direito? E quererás tu condenar aquele que é justo e poderoso? Dir-se-á a um rei: ó vil, ou aos príncipes: ó perverso? Quanto menos àquele que não faz acepção das pessoas, de príncipes, nem estima ao rico mais do que ao pobre, porque todos são obra de suas mãos. De repente morrem, à meia-noite os povos são perturbados e passam, e os poderosos são tomados por força invisível. Os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem, e veem todos os seus passos. Não há trevas, nem sombra, assaz profunda, onde se escondam os que praticam a iniquidade, pois Deus não precisa observar por muito tempo o homem, antes de o fazer ir a juízo perante ele. Quebranta os fortes, sem os inquirir, e põe outros em seu lugar. Ele conhece, pois, as suas obras, de noite as transtorna e ficam moídos. Ele os fere como a perversos à vista de todos, porque deles se desviaram e não quiseram compreender nenhum de seus caminhos. E assim fizeram que o clamor do pobre subisse até Deus. E este ouviu o lamento dos aflitos. Se ele aquietar-se, quem o condenará? Se encobrir o rosto, quem o poderá contemplar? Seja um povo, seja um homem, para que o ímpio não reine e não haja quem iluda o povo. Se alguém diz a Deus: sofri, não pecarei mais. 31º novamente nos diz: se alguém diz a Deus: sofri, não pecarei mais. O que não vejo, ensina-mo tu. Se cometi injustiça, jamais a tornarei a praticar. Acaso deve ele recompensar-te segundo tu queres ou não queres? Acaso deve ele dizer-te: escolhe tu e não eu? Declara o que sabes, fala. Os homens sensatos dir-me-á o sábio que me ouve. Jó falou sem conhecimento, e nas suas palavras não há sabedoria. Tomara fosse Jó provado até o fim, porque ele respondeu como um homem de iniquidade, pois o seu pecado acrescenta rebelião. Repetindo o 37º e último versículo, que nos diz: pois ao seu pecado acrescenta rebelião,
entre nós, com desprezo, bate ele palmas e multiplica as suas palavras contra Deus. Pois bem, por meio desses 37 versículos, Eliú justifica Deus. Interessante observar, no meu modo de enxergar, o quanto é variável a fala de Eliú. Começa tão bem dizendo: disse mais Eliú: ouve, ó sábios, as minhas razões, vós instruídos, inclinai os ouvidos para mim. E é uma grande verdade que vem a seguir. Porque o ouvido prova as palavras, como o paladar a comida. Começou tão bem. E, no meu ponto de vista, perde-se na sua fala, quando começa a detonar Jó. Que homem há como Jó, que bebe a zombaria como água, e anda em companhia dos que praticam iniquidade e caminha com homens perversos? Primeiro, quem é ele para julgar Jó? Segundo, nós sabemos, num contexto em que Jó foi provado com a permissão do Senhor, por ter o Senhor a condição e a segurança e a certeza de saber quem era Jó. E o astuto diabo contentou, apontando ao Senhor: e se fizer isso com ele? Conhecendo o meu servo, faze-o. E se fizer aquilo, faze-o. E em nenhum momento nós sabemos que havia merecimento de Jó para passar por aquilo. E em nenhum momento foi consequência de pecados, como foi nos dito aqui na visão de Eliú. E em nenhum momento se viu o que diz o versículo 37, que fecha o capítulo. Pois ao seu pecado acrescenta rebelião, entre nós com desprezo bate ele palmas e multiplica as suas palavras contra Deus. Em nenhum momento eu vi isso de Jó. Mas, às vezes, os olhos só veem aquilo que o coração enxerga. Aqui é o registro, e como tudo, nessa visão de Eliú, existe o que se aproveite e aquilo que deve ser inspirador para que façamos, e aquilo que se aproveite, que é inspirador para que não venhamos a fazer. Verdade que o ouvido prova as palavras como o paladar a comida. Ah, como é triste quando a gente ouve algo destrutivo. Aquilo fica ressoando como alguém que toca um sino, e parece que mesmo depois do barulho passar, a ressonância daquilo que foi dito, que feriu, fica a nos incomodar mais e mais. E ao mesmo tempo aqui estão situações em que lamentavelmente foi dito impropérios a respeito de que o que Jó estaria passando seria consequência de seu pecado, quando na realidade nós sabemos que não fora assim. O que denota que aquele que julga, boa parte das vezes, tendenciosamente, se não é árbitro, se não é juiz constituído dentro daquela sua própria comarca, boa parte das vezes erra. Afinal de contas, aquele que julga, já dizia o filósofo, e eu concordo, fala mais de si mesmo do que daquele a quem se predispõe a julgar. Sucesso e Deus a todos abençoe.